Vamos então começar a segunda parte deste capítulo. A santa prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Através dela, encontra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Então vamos entender aqui o que Kardec está nos colocando. A prece é uma invocação, nós estamos chamando, nós estamos entrando pelo pensamento, pela energia do pensamento, que é uma energia, como o André Luiz coloca no Mecanismos da Mediunidade, é uma energia mento-eletromagnética. É mental, ela é elétrica, ela é magnética, mas ela é mental. Nossa energia mental, ela caminha ao infinito. Ela nunca vai deixar de caminhar. Então nós temos condições pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, de entrarmos em contato com pessoas encarnadas ou desencarnadas com as quais nós estamos querendo entrar em contato. Por isso, nós temos que tomar tanto cuidado com o pensamento. Porque nós podemos levar alegria, nós podemos levar boas energias com os nossos pensamentos bons àqueles aos quais nós estamos dirigindo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Existe uma colocação num dos livros do André Luiz que os espíritos desencarnados, quando alguém encarnado faz uma oração para ele, uma oração verdadeira, sentida, não de tristeza, não de dor, mas pedindo a Deus que o auxilie na caminhada, no estudo, uma oração de fé, né? de amor por aquele ser que está continuando a trajetória dele no plano espiritual, essa pessoa recebe um buquê de flores. Ele recebe como flores aquela energia que foi enviada a ele. Olha que coisa linda. Então, quando a gente orar pelos nossos entes queridos que desencarnaram, vamos lembrar disso. Vamos fazer uma oração para que eles estejam bem. Vamos pensar nas flores que essa nossa oração está levando até eles. Eles vão receber esse buquê de flores. Isso é maravilhoso. Vamos lá. A prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles que funcionam apenas como intermediários e intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles seres aos quais nós estamos orando funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então, através da prece, nós estamos sempre intercedendo por alguém que a gente ama, encarnado ou desencarnado. E os trabalhadores de Deus vão recolher essas preces. Não existe prece sincera que não seja ouvida. Nós temos um exemplo lindo de uma menina de 15 anos no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Um livro maravilhoso, onde essa menina está orando para a mãe desencarnada, pedindo à mãe que ajude, porque ela está com a madrasta doente, ela está com o irmãozinho que desencarnou, com o pai triste, acabrunhado, entrando em depressão, quer dizer, a casa está desmontando, então ela está pedindo para a mãe que desencarnou que ajude. Inclusive, nesse capítulo, sobre essa prece, se fala da prece refratada. E a mãe não tem condições de ouvir ou de receber essa prece, porque a mãe está na casa perturbando. A mãe está ali sendo obsessora da madrasta. A mãe faz parte daquela perturbação. Mas, lá no nosso lar, os trabalhadores,
porque tanto ela quanto o pai, todos ali, amigos intercedendo por ele lá no nosso lar. Lá no nosso lar, os trabalhadores de Deus escutam esta prece e pedem para o Clarencio ir com o André Luiz, ouvir a menina e ver as possibilidades de auxílio à família. Não é lá ver o que ela quer e dar o que ela quer. Isso não existe. Da mesma forma que o nosso filho vai pedir tudo o que ele quer, a gente vai dizer não para a maioria das coisas. Porque são poucas coisas que os nossos filhos pedem que realmente é bom para eles, que realmente nós vamos ter condições de dar, ou que realmente vale a pena eles se sacrificar para que eles recebam, porque é uma coisa realmente importante que vai ajudá-los a crescer. A grande maioria das coisas é bobagem, ou a grande maioria das coisas não é bom para eles. Nós, como pais, avós, a gente sabe disso. Deus, que é nosso pai, vendo a nossa criancice, ele vai ouvir muitas das nossas preces e vai falar: são muito crianças, não sabem o que eles estão pedindo. E não vai se importar com o fato da gente se revoltar e ficar ali blasfemando porque Deus não atendeu a bobagem ou a irresponsabilidade do nosso pedido. Então, quando nós nos colocamos em oração verdadeira, sincera, principalmente em intercessão para outros que amamos, que é o caso da menina, ela estava orando ali para socorrerem a madrasta, para socorrerem o pai. Embora ela esteja dirigindo a quem não podia receber, essa prece chegou aos trabalhadores de Deus, lá no nosso lar, e foi enviado 2 espíritos, um espírito elevado, um mentor como Clarencio, e André Luiz, que está ali aprendendo, que está ali trabalhando a sua melhora, para que pudesse ver o que era possível fazer. Esse livro é lindo, é maravilhoso, porque a gente vai ver a atuação de encarnados, desencarnados, pessoas amigas, que aqueles anjos que aparecem na vida da gente, que são enviados pela espiritualidade superior para dar o conselho, para ajudar. Quem não leu, leia. Entre a terra e o céu. Que aí nós vamos ver como a oração, ela é sempre ouvida. E como dizia Chico, quando uma mãe ora, por um filho, ela arromba as portas do céu. Vamos lá. Desculpa. Quem lê o livro, se pegar aqui no canal, porque eu sou muito emotiva, só de lembrar, é um dos livros que eu lembro, porque foi o primeiro livro que eu gravei. Eu estava numa turma que estava nesse livro, e aí foi o primeiro livro que eu gravei, e realmente eu não conseguia controlar a minha emoção. Choro até dizer chega, infelizmente não me atentei a isso. Mas é um livro maravilhoso, tem gravado no canal. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, vindo a ser rogado ao nosso apelo ou indo nosso pensamento até ele. Vou repetir. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, energias eletromagnéticas, vindo a ser rogado ao nosso apelo ou indo nosso pensamento até ele, porque nós recebemos o pensamento daqueles que estão entrando em contato conosco e nós enviamos o nosso pensamento com aqueles que nós queremos encontrar em contato. E quando o sentimento ele é verdadeiro, nós entramos em contato com as forças superiores que são os trabalhadores de Deus. Tem uma história que todo mundo conhece, mas é muito bonita, da Madre Teresa de Calcutá, que o repórter pergunta para ela: Madre, o que a senhora
fala quando a senhora está orando, falando com Deus? Ela fala, não falo nada, eu só escuto. Aí ele fica meio assim, ele fala, e o que Deus responde para a senhora? Ela coloca, ele não fala nada, ele só escuta. Pra gente pensar, né? É sentimento, é vibração, é emoção. Não precisa falar nada, não. Vamos lá. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Como André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos, nós estamos mergulhados no fluido universal, na energia de Deus, como os peixes estão mergulhados na água. Que coisa linda! Por isso que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Por isso, essa onisciência que a gente às vezes não consegue entender. Não tem como Deus não ter essa onisciência se Ele está em nós, cada célula do nosso corpo. E nós estamos mergulhados na energia, no fluido, no hausto de Deus, como coloca André Luiz nesse livro maravilhoso que é Evolução em Dois Mundos. Vou repetir. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade e é veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Olha como eles colocam esse fluido, recebe um impulso da vontade, o fluido no qual nós estamos mergulhados, que é a energia de Deus. É o veículo do pensamento, ele leva o nosso pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? O som tem um espaço e um tempo que ele chega e ele repercute, né? Enquanto as do fluido universal estendem-se infinitamente, não tem fim. Aquilo que nós emanamos no fluido universal não tem fim. São pensamentos bons, que maravilha! Eles não têm fim, nós vamos entrar em contato e vamos receber de volta emanações daqueles que estão pensando coisas boas, orando como nós. Mas por outro lado, se o pensamento for ruim, ele não tem fim, ele é infinito. Nós vamos estar em contato no universo com todos aqueles que estão pensando e sentindo as mesmas vibrações ruins que nós estamos recebendo de volta. Nós temos que parar, analisar, pensar e entender quando André Luiz coloca que o nosso pensamento é o espelho da vida. Nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta, por tudo que plasmamos, por tudo que vivenciamos, porque nós forjamos, formulamos, montamos na nossa mente, no nosso pensamento. A hora que nós entendermos a força, a energia que é o nosso pensamento, nós vamos entender por que Jesus colocou o vigiai e orai. Vigiai, o pensamento saiu do certo, ora, porque o pensamento é energia, é força, é criador. Nós co-criamos porque somos Deus e co-criamos através do pensamento. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. De encarnado para desencarnado ou de encarnado para encarnado,
Uma corrente fluídica estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. O meu pensamento vai chegar àquele ao qual eu estou dirigindo, seja encarnado ou desencarnado. Minha invocação vai chegar a Deus através dos seus trabalhadores. O meu pensamento é a energia através da minha vontade que faz com que, através do fluido cósmico, ele rompa todas as barreiras e chegue aos trabalhadores de Deus. Mas, se os meus pensamentos forem ruins, eles também romperão todas as barreiras e chegarão a todos os irmãozinhos menos esclarecidos e ignorantes do bem, exatamente como eu estou sendo naquele momento. E eu entrarei em contato com eles. O Emmanuel tem uma frase fantástica que eu já falei e vou repetir sempre. Dize-me o que pensas e eu te direi quem és. Simples assim. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Assim, os espíritos comunicam-se entre si, transmitem-nos suas inspirações e assim se estabelecem relações à distância entre encarnados. É a energia da corrente que está em razão da energia do pensamento e da vontade. Então, é a energia do meu pensamento que faz com que, antes de falar pelo WhatsApp, eu me comunique com meu filho que não mora no Brasil. Como qualquer mãe se comunica com o filho que às vezes está no quarto do lado, não precisa nem estar fora do país, e ela acorda porque sabe que o filho está com frio, principalmente se ele é pequenininho. Toda mãe passa por isso, porque nós estamos realmente nos comunicando através do nosso pensamento, da nossa mente, e recebemos a informação de que o filho, o neto, aquele amigo querido, está passando por um momento difícil, ou está passando por um momento alegre, ou está precisando de uma ajuda. Aí você fala, você liga, a pessoa fala, nossa, estava pensando em você. Os pensamentos já chegaram antes, já se comunicaram, porque é assim que as nossas energias caminham pelo fluido energético, fluido universal, que fazem com que todos nós estejamos mergulhados na mesma energia, no mesmo fluido, por isso estamos interligados. Quando a gente entende esses processos, a gente entende que nós estamos numa teia energética. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos todos interligados energeticamente. Essa explicação é, sobretudo, para os que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar-lhe o efeito inteligível, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Perdão. Vou repetir. Essa explicação é, sobretudo, para os que não compreendem a utilidade da prece, achando que ela é puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, não é para mostrar que a prece está se materializando, mas para tornar-lhe um efeito, inteligível, para ficar mais claro, porque é uma forma de se entender como as coisas acontecem, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Não se torna, segundo essa explicação, menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, e o único que pode tornar eficaz a ação de qualquer prece. Não é porque ela está energeticamente chegando, que é aquilo que eu falei, que ela vai ser atendida, que o filho pode gritar, pode berrar, pode bater a porta, mas você sabe que é melhor para ele que ele vá à escola, que ele estude, que ele tenha o tempo dele de fazer a lição, que ele tem que ser responsável, e por isso você não permite que ele vá a determinados lugares, não permite que ele saia de casa à noite, dependendo da idade que ele tem, não permite que ele fique o tempo todo na internet jogando, não permite que ele fique com o celular ou com o tablet o tempo todo na mão, não permite que ele assista a determinados programas, pode bater o pé, pode chorar, bater porta, você sabe que o que você está fazendo é o melhor para ele. Assim é Deus conosco.
Ele sabe que embora a gente chore, se desespere ali achando que Deus esqueceu da gente, ele sabe que o que ele está fazendo é a melhor lição, para que esta lição nos ajude a crescer, a melhorar. Lá na frente, a gente vai agradecer aquele problema que a gente ficou tão exasperado, achando que Deus tinha esquecido da gente. Foi uma lição, foi um aprendizado, mas a gente como criança só vai compreender quando ficar mais velho. Só vai compreender lá na frente. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Porque não é só a prece, botar o joelho no chão e ficar rogando, não é isso não. Porque isso não é isso que atrai os bons espíritos. É a oração, é a prece, mas é a prece verdadeira. Qual é a prece verdadeira? É o ato, é a atitude. Quando nós estamos dando ouvidos por um amigo que precisa desabafar, eu estou em prece. Quando eu estou ajudando um irmão, seja da forma que for, naquilo que eu puder, para aliviar o sofrimento, aliviar a dor, aliviar a fome, eu estou em prece. Quando eu estou trabalhando em prol da minha comunidade, do meu condomínio, da minha cidade, do meu país, em prol do planeta, tentando ajudar a vegetação, os animais, eu estou em prece. O homem será reconhecido pelas suas obras. E quando eu estou realizando obras dignas, eu estou em prece. Não é o ato de falar, porque se fosse aquele fariseu que fica horas falando, é o que seria mais atendido e mais ouvido. O ateu que realiza, que faz, que ajuda, não está esperando nada de volta, porque ele não acredita em Deus, ele está em prece, muito mais do que aquele que se diz cristão e que bate no peito, mas que não realiza nada. Atenção! Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. E também assim, em prece, pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não obtém a cura? Não, pois poderia ter encontrado na prece a força de resistir à tentação. É a mesma história daquele que está com efizema, está no hospital, está sofrendo com o pulmão deteriorado e que fuma desde os 12 anos e que está lá às vezes no hospital fumando escondido do médico. Ele está orando, ele está pedindo, a família está pedindo intercessão por ele. Aquele mal que está ali não foi causado por ele? Ele não está recebendo a reação por ter fumado a vida toda e não ter conseguido ter forças para resistir à tentação, não ter tido forças para parar de fumar, não ter tido forças para parar com aquilo que estava acabando, deteriorando o pulmão dele? Ele vai sofrer com aquele problema que foi causado por ele. Aí se pergunta, seria justo Deus chegar ali e limpar aquele pulmão? Se ele foi irresponsável o suficiente e às vezes continua sendo irresponsável, primeira brecha que vai para casa vai fumar escondido? É responsabilidade pelos atos, pelas ações. Da mesma forma, é a mesma coisa, porque a gente precisa entender. Porque fala, e aquela criança que está no hospital do câncer, que está com tumor no pulmão, ou que está com asma, com pneumonia, nasceu já com o pulmão todo comprometido. É aquele mesmo que desencarnou com aquele pulmão todo comprometido. Que nós estamos hoje, aqui agora, preparando nossa próxima encarnação. Através de como eu deixar o meu perispírito nessa encarnação, eu vou estar com ele na próxima, do jeito que eu deixei. Então, aquele que desencarnou com o pulmão todo preto,
pela sua irresponsabilidade e invigilância de não ter conseguido resistir à tentação do fumo, ele encarna como bebê, sofrendo com o pulmão do jeito que ele deixou, com tumor, com uma pneumonia, com um câncer, dependendo da gravidade do estado que ele deixou o pulmão e dos méritos que ele tenha de aliviar um pouco a besteira que fez através de méritos de outras ações. Porque cada um vai receber conforme as suas obras. Então, às vezes, ele consegue minimizar um pouco, né, ter uma ajuda de alguma forma para minimizar um pouco pelas suas atitudes, pelos pontos altos. Mas ele vai se livrar de tudo? Ele vai vir com o pulmão limpo, saudável, sem problema nenhum? É óbvio que não, porque seria injustiça e Deus não é injusto. Cada um de nós vai ter que limpar o que sujou. Se eu joguei um balde de lama na minha varanda, eu tenho que limpar ou nessa encarnação ou na outra. Se eu acabei com o meu pulmão, eu vou limpar nesta encarnação, sofrendo com a doença, e às vezes sofre vários e vários anos, passa por um sofrimento bem grande, se redime, se melhora, nem pensa mais em fumar, né, modifica atitude e pensamento, aí ele melhora o pulmão. Quando ele voltar, ele vai estar numa situação mais fácil para continuar essa limpeza e para, às vezes, vem com uma asma, vem com uma bronquite que se manifesta ali já, não no nascimento, mas já com uma certa idade, vem com gatilho, né? Ele vem com gatilho porque ele vai terminar de limpar numa hora um pouco mais apropriada, porque já começou a limpeza na encarnação. É justiça divina. É a lei de livre-arbítrio. Eu sou responsável pela minha escolha. Da mesma forma que eu vou sofrer todas as consequências se eu aqui e agora resolver dar cabo da minha vida ou dar cabo da vida de alguém. Eu tenho esse livre-arbítrio para realizar essa aberração, esse absurdo perante o amor de Deus. E eu vou poder limpar, vou poder consertar, ninguém é condenado, ninguém vai ficar perpetuamente pagando por um erro. Todos nós somos perfectíveis. Todos nós saímos do ato, vamos passar pelo que somos e chegaremos ao arcanjo, como está no livro dos Espíritos. Pela nossa escolha e pela nossa vontade. Dividindo em duas partes os males da vida, uma dos males que o homem não pôde evitar, outra das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, que é aquilo que eu estou falando do fumante, ele mesmo é a causa do mal, da dor e do sofrimento que ele está passando. Então, dividindo em duas partes os males da vida, uma dos males que o homem não pôde evitar, outra das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, devido à sua incúria e a seus excessos, ver-se-á que essa última, né, que é quando ele é o causador da situação, essa última parte ultrapassa em grande número a primeira. A maioria de nós está aqui nesta encarnação sofrendo pelas escolhas, pelos erros feitos nessa encarnação. É pouca coisa que a gente traz da encarnação passada. Erra quem acha que tudo que está passando, infelizmente, isso é um erro dos espíritas, principalmente daqueles que não leem, não estudam. Isso é karma. Eu estou passando por isso porque é karma. Tropeçou porque algum espírito zombeteiro, algum obsessor deu-lhe uma rasteira. Tudo ele tem uma explicação, mas nunca é ele. Não, eu estou sofrendo porque eu fui responsável por ter feito isso. Agora eu preciso me ressarcir, eu preciso me redimir, preciso limpar a sujeira que eu fiz. Não, ele nunca está enxergando isso. É sempre o outro, é sempre karma do passado, é sempre um obsessor. Ele acha que o obsessor veio de Marte. Ele não tem nada a ver com o obsessor. Ele veio de Marte, aí ele chega na casa espírita, tira, porque o marciano fez unidunité e calhou em mim, eu sou um santo, eu não faço mal para ninguém, tem alguém aqui querendo me prejudicar.
Isso não existe, isso é ignorância. Leia, estude, porque nada nos acontece que não seja por afinidade, não seja pela lei de ação e reação. Então, se nós estamos num condomínio e nesse condomínio eu tenho aqueles que estão magoados, ressentidos, com raiva de mim, foi pelo mal que eu fiz a eles. Por isso que eles têm o direito de estarem do meu lado, reclamando contra mim o mal que eu fiz a eles. E eu crescendo, melhorando e aprendendo, me modificando, indiretamente eu estou ajudando também a que eles se modifiquem, melhorem. E aí nós vamos trabalhando juntos para se melhorar e melhorar o condomínio que está em volta. Eu vou repetir. Dividido em duas partes os males da vida, uma dos males que o homem não pôde evitar, outra das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, devido à sua incúria e a seus excessos, ver-se-á que esta última, que ele é o causador, dessa última parte ultrapassa em grande número a primeira. Portanto, fica bem evidente que o homem é o autor da própria parte de suas aflições e que se pouparia delas, se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são resultado de nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Deus nos criou para que nós fôssemos felizes, aprendêssemos com os nossos erros, não errássemos mais e fôssemos em busca da felicidade. Os tropeços, as dificuldades e a dor são causadas por nós. O mal foi criado por nós, Deus não criou o mal. Fomos nós, como co-criadores, como deuses que somos, que criamos o mal que existe à nossa volta. Nós é que somos responsáveis pelos males que estão no mundo, perdão. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso é nossa responsabilidade ajudar, trabalhar pelo desenvolvimento, pela limpeza e pela elevação do planeta como um todo. É certo também que essas misérias são resultado de nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que acarretam essas doenças. Olha a importância do que ele está colocando. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, porque aquilo que é supérfluo na minha mesa faz falta na mesa do outro. Aquilo que está sobrando comigo faz falta para o outro. Eu já comentei aqui várias vezes que se todos nós vivêssemos, isso é uma pesquisa que foi feita por uma universidade nos Estados Unidos, se todos nós vivêssemos como a classe média americana vive, nós precisaríamos de 4 planetas Terra para dar conta de produzir tudo que é usado e principalmente de tudo que é descartado e perdido, né? Mas precisaríamos de 4 planetas. Se este planeta mantém a classe média americana, nós brasileiros, europeus, o que for da classe média, tendo o que nós temos, é porque aqueles que são pobres, aqueles países que estão às vezes abaixo da miséria, aqueles lugares que estão em condições indignas para um ser humano, são eles que estão com a pobreza e com a dor deles, dando condições para que a gente viva nababescamente, tendo um monte de supérfluo, um monte de coisas que são desnecessárias. Uma das frases do Chico que eu acho fundamentais é quando ele, velhinho, colocou para os amigos que a maior lição, o maior aprendizado daquela encarnação que ele estava vivendo foi aprender a viver com o absolutamente necessário, com o estritamente necessário. Foi o maior aprendizado dele, segundo ele,
como encarnado, como Chico Xavier. Que a gente aprenda com ele também. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que acarretam essas doenças. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vingança. Quando na oração nós pedimos, mas afastai-nos do mal, a gente tem que lembrar que o primeiro mal que a gente tem que pedir a Deus ajuda para nos afastar é do nosso mal, do mal que nós causamos ao outro. Porque a gente olha, fulano, a gente ainda é dedo duro, Deus, fulano causou mal a mim. O quanto eu olho para ver o quanto eu causei de mal para o outro, por uma palavra maldita, mal colocada, né? Alguma coisa mal falada, pela maledicência, pela fofoca, o mal que eu causei ao outro, por ter retuitado alguma coisa, por ter encaminhado algo nas redes sociais sem ter lido, sem ter prestado atenção, o mal que eu causei no outro, eu sou responsável. Ah, mas eu não li, não prestei atenção, não era a minha intenção, mas fez, causou o mal, é responsável sim, porque nós temos que crescer, temos que deixar de ser criança. Nós temos que olhar tudo que nós passamos, colocamos, falamos, pensamos. Quando Moisés coloca não matarás, a maioria coloca, bate no peito, eu nunca matei ninguém, eu não mato nada, não? E o sonho do teu funcionário que você matou, com os maus tratos e com a tua impaciência e intolerância, o sonho de alguém que pelo seu preconceito você matou aos pouquinhos, a alegria de alguém que você tirou com a sua sapiência, com a sua verdade, que você fez questão de colocar e tirar a alegria dele, você matou. É muito pior, às vezes é preferível dar um tiro em alguém do que ir matando aquele filho, aquele irmão, aquele colega, aquele companheiro, matando aos poucos, torturando aos poucos. Porque tem muitas pessoas que torturam com a palavra, torturam com a presença, torturam com a imposição das suas verdades, achando que estão certos. E são torturadores, são obsessores encarnados dos encarnados que estão à volta. Vamos parar e vamos pensar. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vinganças. Não temeríamos, não precisaríamos nem nos preocupar em ter ou não obsessores à nossa volta. Nós só temos porque praticamos o mal ontem e se somos invigilantes, estamos praticando o mal hoje e não estamos nem percebendo. Por isso que nós temos que tomar as rédeas da nossa vida, da nossa encarnação e sermos responsáveis por tudo que fazemos. Admitamos que o homem não possa nada em relação a outros males e que toda a prece seja inútil para evitá-los. Já não seria bastante libertar-se de todos os males que procedem do próprio comportamento? Olha a pergunta que ele está colocando. Admitamos que o homem não possa nada em relação aos outros males. Tudo que está lá fora eu não posso nada com eles. E que toda a prece seja inútil para evitá-los. Toda a prece é inútil para evitar os males que estão lá fora. Já não seria bastante bom, já não seria ótimo libertar-se de todos os males que procedem do próprio comportamento? Porque quando eu peço a Deus, livra-nos de todo o mal,
do mal que existe em mim, não é do mal que está lá fora. Nós somos tão crianças, tão infantis, que a gente acha que está pedindo a Deus, me livra do mal. Comigo você não use a lei de ação e reação. Isso não existe. Deus não vai quebrar uma lei porque eu estou pedindo. O pedido que eu estou fazendo na prece do Pai Nosso, Senhor, ajuda-me a me livrar do mal que existe em mim. Me ajuda a me melhorar, me ajuda a me livrar do mal que está em mim. E eu já eu ouço muita gente colocando por ignorância, me livra de todos os males, me livra de todo o mal que existe no planeta Terra, como se a gente não tivesse nada com ele, pedindo a Deus que coloque uma redoma de vidro e que eu viva ali dentro, sem contato com nada. Acorda, criança, acorda para a realidade. Pai, Senhor, me livra do mal que existe em mim. Não permita que eu faça mal ao outro. Me ajude a não ser o mal, não ser o ruim na vida do outro. É isto que nós estamos pedindo na oração, no Pai Nosso, quando nós estamos orando. Vamos continuar estudando e aprendendo na terceira parte deste capítulo.